Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, Cássia e todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, sobre a situação médica do presidente Bolsonaro, o único boletim diz que ele evoluiu de maneira satisfatória, mas não há informações sobre se ele vai ter alta, não há previsão de alta e tampouco previsão de cirurgia. Portanto, ele continua com continua chamado tratamento conservador. Enfim, estão esperando que o intestino volte a funcionar por si só. Exato, essa é uma abordagem comum em casos de obstrução intestinal. Você coloca uma sonda nasogástrica e você faz com que o intestino descanse, por assim dizer, por um tempo. Isso. Ele descansa para ver se a obstrução recua por si só. Eu observei isso bastante. Minha mãe teve esse quadro de obstrução intestinal por outras razões, que não a do presidente, né, que foi em razão da facada e das intervenções que ele sofreu na região. Eu tive isso, viu, Vera? Você também usou essa sonda? Minha mãe usou essa sonda. Eu sei exatamente o que é. Eu tive isso 3 vezes, 3 cirurgias. A minha mãe, ela chegou a fazer uma cirurgia uma vez para uma questão intestinal e aí depois ficou tendo várias intercorrências e chegou a usar essa sonda. Não é uma situação como então você também passou por isso, você sabe, não é leve. Não é dizer que ele está com um quadro trivial, é um quadro complicado, a dor é realmente muito grande, eu vi por ela, é algo que você não consegue tolerar. Então, acredito que ele não vai ter alta, ainda que os médicos insistam na abordagem convencional. E por que os médicos fazem isso? Porque cirurgias nesse lugar, ainda mais para alguém que já passou por outras 6, é algo muito complicado, muito... enquanto você puder evitar, você evita. Exato. Mas o que tem me chamado a atenção, Sardenberg, para além do quadro médico do presidente, que a gente espera que se resolva da melhor maneira, se resolva rápido e que ele melhore e tenha alta, é a abordagem política que não os adversários, mas os aliados de Jair Bolsonaro têm feito em relação a essa situação. Porque a postagem nas redes sociais do presidente foi toda ela muito seguida de uma mistificação política do quadro dele e também de uma tentativa de associar a esquerda, por meio do PSOL e do PT, ao que ele está passando agora. E sim, a gente sabe, é uma decorrência da facada, mas mesmo a facada, por tudo que a gente sabe, por tudo que a própria Polícia Federal apurou ao longo desses anos, foi um ato individual de alguém muito abalado psicologicamente, que é o Adélio. Adélio que teve uma filiação ao PSOL lá atrás, mas que não é um agente político que tentou matar o presidente Jair Bolsonaro. E ministros e familiares do presidente, desde ontem, muito enfáticos nessa questão de que ele teria de se submeter a uma nova cirurgia, quando agora a gente percebe, os médicos não tinham isso como uma primeira opção. Então, mesmo as informações que a gente, como imprensa, obteve da parte de ministros, de assessores dos filhos, tal, já estava muito eivada dessa questão de exacerbar a condição do presidente, orem por ele, hashtag orem por Bolsonaro. E é muito ruim quando a gente tem politização de uma questão médica envolvendo uma autoridade, porque autoridades estão sujeitas a terem intercorrências médicas. A gente viu desde o caso Tancredo, caso Bruno Covas, o próprio Mário Covas. Tem situações em que a gente tem de fazer esse acompanhamento médico da situação das autoridades e é uma cobertura sempre delicada. Se a politização parte dos adversários, é lamentável, mas se ela parte dos apoiadores, ela é igualmente deletéria. E eu acho que a gente está vendo isso um pouco agora
como tudo no Brasil está exacerbado e polarizado e politizado, também essa questão sendo muito politizada, o que é muito lamentável, né? E só uma coisinha, politizada também de outro lado, né? Eu tenho aqui e-mails de ouvintes que dizem que não houve a facada, que foi uma farsa para eleger o presidente e tal. Você veja que loucura, mas quando isso parte das redes sociais, de anônimos, é horrível, mas é compreensível mesmo porque esse ambiente está sendo criado, né? Esse ambiente de eterna teoria da conspiração, criado de lado a lado. Mas eu achei que os adversários do presidente tiveram um comedimento nessa circunstância que a gente está vivendo. Eu não tenho visto nenhum adversário tripudiando em cima dos problemas de saúde dele, enquanto do lado de lá está havendo uma tentativa de criar uma vitimização do presidente em cima dessa situação gástrica dele, no momento em que ele enfrentava dificuldades políticas muito grandes. Então, eu acho que é necessário que todos os lados tenham respeito pela situação que ele está enfrentando e comedimento na forma de tratar. É uma boa notícia que ele não tenha de se submeter a uma nova cirurgia. Isso é melhor, tomara que o tratamento funcione e seria muito bom para o país que todos os lados mantivessem a política longe do acompanhamento médico do presidente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sardenberg, Cássia, ouvintes. Até amanhã. Até amanhã, Vera.